Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 e 17. E diz assim: E eu rogarei ao Pai, ou eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Quem é esse Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Com seus olhos fechados, ore aí a Jesus, ore ao Espírito Santo para que Ele fale com você. Ore um pouco no Espírito também, mas peça a Ele para falar com você. Peça ao Espírito que toda distração, tudo aquilo que possa roubar a sua atenção da palavra, da semente da palavra, que nesse momento seja paralisado, que o seu coração receba a semente incorruptível da palavra de Deus. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Tua presença doce e santa já está entre nós. Fale ao coração do seu povo, da sua igreja nessa noite. Revela a tua vontade a nós. Ministra, Senhor. Tenha liberdade, à medida que a tua palavra for sendo ministrada, de nos envolver debaixo da tua graça, do teu favor e do teu poder. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vivemos na era do Espírito. Nós vivemos na era do Espírito. É bem verdade que quando nós observamos o desenrolar do texto bíblico, e eu costumo dizer que a revelação de Deus a respeito da salvação, ela é progressiva. É como se ao longo do tempo Deus fosse descortinando algumas coisas e clareando o seu propósito ao longo do tempo. Efésios capítulo 4, o verso de número 6, Paulo diz que há um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Parece que o que Paulo tenta apontar é um Deus que está se manifestando em três tempos e de três formas, de três categorias distintas. Quando Paulo fala que esse que é um só Deus e Pai de todos, que ele fala que está sobre todos, Paulo estava, talvez, provavelmente, querendo tratar da ação de Deus no período inicial da criação. Deus agindo no homem de fora para dentro. Deus trazendo ao homem a realidade da sua presença, como ele fazia na antiga aliança. Paulo também diz que esse Deus é um Deus que se manifesta por meio de todos. E talvez essa seja o segundo tempo, a segunda maneira que Deus trabalhou na encarnação do Verbo. Ou seja, Cristo no meio dos homens. Deus tabernaculando entre os homens. Deus se fazendo presente na humanidade por meio de Jesus, o Verbo encarnado. Mas Paulo também diz que esse Deus, que é um só, que é Pai de todos, Ele está em todos. E obviamente o contexto de Paulo aqui é o contexto da igreja. E por que Paulo está dizendo agora que esse Deus está em todos? Esse é o tempo da habitação. Assim como teve o tempo da encarnação do Verbo, hoje nós vivemos sobre isso. O tempo em que Deus habita em nós, no seu povo, por meio do seu Espírito. Por isso eu disse que nós vivemos a era do Espírito. Isso é muito claro para nós observar a manifestação da presença desse Espírito ao longo de toda a história e também da igreja. Jesus, aqui em João capítulo 14, ele está, e é um capítulo lindo, um capítulo extraordinário. Depois em casa leia com tranquilidade, você vai perceber isso. Jesus está fazendo uma promessa. E ele está dizendo: olha,
eu vou rogar ao Pai. Eu vou orar ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, que Ele mesmo diz que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo. O Espírito Santo foi uma promessa de Jesus para o seu povo. Jesus prometeu que enviaria um Consolador, que enviaria um outro. Só que Ele diz que o mundo não pode recebê-lo. E eu quero que isso fique bem claro para você. O mundo não pode recebê-lo. O que Jesus está dizendo é: o Espírito Santo é para a igreja. O Espírito Santo é para o povo de Deus. O mundo não pode receber. O que o mundo recebe são as verdades do Espírito, não a pessoa do Espírito. Por que é que o mundo recebe as verdades do Espírito? Porque ele é o Espírito da verdade. Ele testifica, ele fala a respeito de Cristo. Só a igreja, só o povo de Deus tem habitando em si a pessoa do Espírito. Por que isso é interessante a gente pensar? Jesus, ele é a revelação de Deus ao mundo. Jesus é a revelação de Deus ao mundo. Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus nunca teve um rosto até Jesus se encarnar. A primeira vez que os homens viram a Deus foi através da pessoa de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Enquanto Jesus é a revelação de Deus ao mundo, o Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Enquanto Jesus é a revelação de Deus ao mundo, o Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja, para o seu povo. João capítulo 15, um capítulo depois desse que a gente leu, no verso 26 e 27, Jesus disse: quando vier o conselheiro, o consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Ou seja, o Espírito Santo revela Jesus à igreja, para que a igreja revele Jesus ao mundo. É muito claro a gente perceber a Bíblia dizendo, e Jesus dizendo, o porquê que é importante a presença do Espírito Santo. O próprio Jesus disse que se o Espírito Santo, se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Então Jesus está sendo revelado a nós pelo seu Espírito. Jesus está sendo revelado a nós pelo seu Espírito. Por quê? Qual é o propósito? João capítulo 15, verso 27. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Ou seja, quando o Espírito Santo está na vida de um homem, quando o Espírito Santo está presente na igreja, no corpo de Cristo, só há uma alternativa. Pastor, qual é essa alternativa? Que os crentes testemunhem a respeito de Jesus. Se você não sente desejo de falar de Jesus, desculpa, há algo de errado com você. Se você não sente o desejo de anunciar a obra redentora de Cristo, há algo de errado com você. E talvez o que eu vou falar te pareça um pouco estranho ou pesado demais, mas é o que Jesus está dizendo. Se o Espírito Santo, se a pessoa do Espírito Santo habita em nós, um dos desejos mais fortes e latentes que teremos na vida cristã é falar a respeito de Cristo. É anunciar a pessoa de Jesus. Eu não acredito que um crente que é cheio dessa presença, ele consegue guardar para si a mensagem que transformou a sua vida. Quantos foram transformados pela mensagem do Evangelho?
Eu sei que você tem um testemunho lindo. Um dia Jesus te pegou de um jeito que você não estava ruim, sim ou não? A sua vida estava daquele jeito, né? Mas o que aconteceu com você? Aquilo que o próprio Jesus falou. Paulo vai dizer isso, né? Ele nos transportou do reino das trevas para o império do Filho do seu amor. Então a sua vida hoje já não é mais a mesma. Você já não é mais o mesmo homem, a mesma mulher. Pastor, o que nos resta então? Quando o Espírito Santo está entre nós, está dentro de nós, esse Espírito que é o Espírito da verdade, nós temos um objetivo, uma missão: falar dessa mensagem, desse Jesus que transformou a nossa vida. Só isso. Ou seja, nós tornamos como Paulo, de perseguidor a perseguido. De alguém que matava, para agora alguém que anuncia essas verdades. Por quê? Porque o Espírito Santo agora habita em você. Então, querido, ser um evangelista, não no encargo de Efésios 5, mas é o dever de todo cristão, por onde ele chega, anunciar o Evangelho. Falar de Jesus. Isso é aquilo que o Espírito Santo, dentro de nós, nos compele, nos comove a fazer. Isso é a primeira realidade dessa pessoa que Jesus disse que ele enviaria. Agora, a presença do Espírito Santo, aqui no Novo Testamento, ela é muito clara. O seu agir no Novo Testamento também é muito claro. Mas há uma parceria que fica registrada da pessoa do Espírito com o seu povo. 2 Coríntios capítulo 13, verso 14, é um texto muito conhecido. E por quê? Porque é o que nós falamos aqui todo final de culto, que nós conhecemos como a bênção apostólica. Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vocês. Isso é a bênção apostólica. Agora, perceba que o que Paulo está dizendo é: esteja sobre vocês a comunhão do Espírito Santo. Esteja sobre vocês a comunhão. Diga comigo, comunhão. Não, diga forte, comunhão. O que significa? A palavra comunhão no texto grego aqui é koinonia. E comunhão tem vários significados. E a gente poderia falar dos significados dessa palavra como intimidade, parceria, amizade, comunicação, companheirismo. Tudo isso é comunhão. E comunhão do Espírito. Eu quero sintetizar com vocês, fragmentar isso aqui em 3 aspectos, 3 categorias. Primeiro, a comunhão do Espírito de maneira como companheirismo. O que é ser companheiro de alguém? Ou o que é companheirismo? É alguém que convive de maneira cordial, que está sempre junto ao outro, que tem conversas com a outra pessoa, com o seu companheiro, que faz ali as coisas juntos, que está sempre junto. Isso é companheirismo. E os apóstolos no Novo Testamento dependiam do companheirismo do Espírito Santo. Atos 20, 22 diz: agora, compelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém. Isso é Paulo falando. Sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas essas cidades, o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. A primeira expressão de comunhão com o Espírito Santo é ser companheiro. Ou seja, ser direcionado, dirigido. Se tem uma coisa que é muito clara, e como eu gostaria que a igreja desse tempo entendesse isso. Se tem uma realidade que é muito clara na igreja primitiva, é de que aqueles homens eram literalmente, ou tinham o Espírito Santo como seu companheiro. Esses homens eram dirigidos pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é: olha, eu estou sendo conduzido pelo Espírito, e ele diz para mim o que é que me espera
Ele me adverte, ele me fala aquilo que vai me acontecer. E o que Paulo está dizendo é: eu não estou indo para lá, para Jerusalém, por uma vontade própria. Eu não estou indo para lá porque eu quero ir. Eu estou indo para lá compelido, direcionado pelo Espírito. A primeira realidade de comunhão, de parceria com o Espírito Santo, é entender que nós precisamos, como igreja, como corpo de Cristo, ser dirigidos por essa presença. Paulo está dizendo assim: eu não mando mais no meu GPS. Sabe o que é interessante? Ele diz que o que está esperando ele em Jerusalém são o quê? Prisões e sofrimentos. Você consegue entender isso? É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: Paulo, eu estou levando você a um lugar onde você vai sofrer prisões e sofrimentos. Mas ele diz: eu vou. Mas ele diz: olha, Espírito Santo, está tudo certo. Não tem problema. E aí a gente acha que muitas vezes essa condução do Espírito Santo vai levar a gente a só lugares tranquilos. Não, Paulo está dizendo: ele está me levando para um lugar onde eu vou enfrentar prisões e sofrimentos. Lembra de Mateus capítulo 4? O que é que a Bíblia diz? O Espírito levou Jesus ao deserto. Foi só ser levado ao deserto? Não, o texto diz: para ser tentado pelo diabo. No ministério terreno de Jesus, e Jesus enquanto homem, o Espírito Santo direcionava. E o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado. E esses homens que caminhavam com Jesus e a igreja primitiva entenderam uma coisa: a comunhão com o Espírito Santo nasce sobre a sua direção. Se a sua vida não é dirigida pelas palavras dele, você não está em comunhão com ele. Se você ouve a direção do Espírito, mas decide deliberadamente não obedecê-lo, você não está em comunhão com ele. Entender essa comunhão de 2 Coríntios 13 é entender que o Espírito Santo agora vai direcionar as nossas vidas. Há lugares que muitas vezes você não vai querer ir. Há lugares que muitas vezes não vão ser confortáveis à sua vontade, ao seu querer, mas você precisa obedecer. Há momentos e há situações em que você vai lá e dizer assim: poxa, por que é que eu vim para cá? Irmão, você já permitiu alguma vez ele alterar a sua agenda? Você já permitiu alguma vez durante a sua semana dizer: Espírito Santo, a gente vai caminhar junto hoje. Eu fiz um plano aqui, mas eu vou obedecer o seu. Sabe aquele dia que aquela voz fala com você: não entra aí, e você entra? Sabe aquele dia que aquela voz diz para você assim: olha, eu quero você em tal e tal lugar? Você não sabe, irmão. Isso é lindo demais. Tem dia que você vai para a padaria, quando você assusta, você está em outro lugar totalmente diferente. Vim só comprar pão, onde é que eu parei? O que é isso? Esses homens entenderam o que é comunhão. Eles entenderam. Alguém poderia dizer assim: Paulo, e era o que o povo dizia para ele: cara, você vai morrer. Não é hora de você ir para Jerusalém, Paulo. Você sabe que se você chegar lá, você vai ser preso, torturado e possivelmente morto. Não, mas eu vou, por quê? Porque o Espírito Santo falou comigo. Só que a nossa agenda precisa ser literalmente modificada e ser a agenda dele. Comunhão é companheirismo. A segunda palavra que define essa parceria do Espírito Santo no Novo Testamento é literalmente isso: parceria. Atos capítulo 8, verso 26 e 29, diz: um anjo do Senhor disse a Filipe:
vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. O verso 29 diz: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Lembra desse texto? Filipe e o eunuco? Deus mandou esse cara ir para o deserto pregar. Não tinha ninguém. O Espírito Santo olhou para ele e falou assim: parelha do lado dessa carruagem. Gente, que loucura. Parelha do lado dessa carruagem, acompanha ela. Mas como assim, Espírito Santo? Tem um cara aí dentro, você precisa falar com ele. Ele encontra o eunuco lendo a passagem de Isaías. Filipe olha para ele e diz assim: entendes tu o que você lê? Ele diz não. E aí a Bíblia diz que Filipe começa a anunciar para ele a respeito de Jesus, que era a passagem que ele estava lendo, explicando para ele o texto, o plano de Jesus, o plano do Verbo encarnado. No fim das contas, esse cara olha para ele e fala assim: entendi, eu já entendi que eu preciso ser batizado, tem a água aqui, o que é que me impede? Filipe fala o quê? Nada, vai morrer agora. O que é isso? Parceria. O que é comunhão com o Espírito Santo? É exatamente o que Filipe está fazendo aqui. O Espírito Santo direciona e o seu povo obedece. Ele diz para você: abre bem a sua boca, como diz o Salmo 81, e eu a encherei. Como Jesus prometeu aos seus discípulos: quando vocês estiverem diante de autoridade, vocês não saberem o que falar, o Espírito Santo lhes ensinará todas as palavras que vocês têm que dizer. O que é comunhão com o Espírito Santo? É você entender que tem gente no meio da rua que só espera que você seja instrumento para orar, para que essa pessoa seja curada. É você não ser esse homem e essa mulher carregados de timidez. É como esse cara. Fica do lado desse carro aí, Felipe. Ensina para ele. É uma ordem que é obedecida pelo seu povo. A gente brinca aqui muitas vezes, mas é uma realidade. Tem crente que se ele vê um espírito imundo manifestar, ele corre de medo e vai embora. Então liga para o pastor: pastor, vem cá, um demônio aqui, expulsa. O que é comunhão? Parceria. Sabe o que o Espírito Santo está esperando, irmão? Que você não tenha medo. Que você entenda que você é um parceiro na obra de Cristo. Que você não tenha medo de levantar as suas mãos, como a Bíblia diz, sem ira e sem contenda, e começar a profetizar. Que você não tenha medo ao olhar para um enfermo e colocar as mãos sobre ele e declarar cura. Sabe o que ele está esperando? Que você não tenha medo, como o Filipe aqui, ó. Esses dias eu estava passando no centro, e tem um rapaz que sempre fica com um megafone lá. Todo mundo já deve ter visto ele. E ele está, e Jesus salva aquela coisa e tal. É lindo. Isso é quando ele não para a gente e entrega um panfletinho. Tem gente que vai olhar para aquele cara e falar assim: isso é biruta, isso é louco. É ou não é verdade? Às vezes até a gente, você faz o quê? Faz igual o sacerdote, o levita, passa de largo. Porque talvez você está com pressa demais. Só que eu olho para um homem daquele, na sua simplicidade, e eu vejo um homem que é parceiro do Espírito Santo. Que isso, pastor? Porque talvez eu e você nunca pegaríamos um megafone para pegar o evangelho lá na praça. Mas ele decidiu. Tem gente que nem sabe que você é crente no seu trabalho.
Tem gente lá dentro que nunca ouviu você anunciar uma única vez o Evangelho. O que é isso? Nós temos medo, temor de anunciar, de ser parceiros dele, como Filipe foi. De ser enviados, de obedecer a ordem. Só tinha uma alma lá, uma. O Espírito Santo falou com esse cara: é com ele que você vai tratar hoje. O cara saiu de uma grande conferência lá na cidade, lá em Jerusalém, estava pregando lá. O Espírito Santo tira ele de lá, leva ele para o deserto por conta de uma alma. Não tinha outros, só tinha um. Você consegue entender isso? O que é parceria com ele? Você está disposto, irmão? Você está disposto a sair da sua zona de conforto para dizer: Espírito Santo, nós estamos juntos nessa? Pastor, mas tem que orar aqui no meio da rua. Poxa, pastor. Posso dizer para você, tem hora que ele vai te colocar em cada uma, meu amigo. Mas isso tudo é gente que tem comunhão com ele. A gente acha que ter comunhão é vir para o culto. A gente acha que ter comunhão a gente faz parte. Mas por isso que eu gosto da terceira expressão da palavra comunhão, que é intimidade. E talvez essa seja a palavra mais profunda para definir comunhão. Se a gente fosse traduzir o texto de 2 Coríntios 13, a gente traduziria exatamente assim: ao invés de a comunhão do Espírito Santo, a gente traduziria uma profunda amizade com o Espírito Santo. Você não se torna amigo de quem você não se relaciona. Você não conta os seus segredos mais obscuros, mais íntimos, para uma pessoa que você acabou de conhecer. Você não gasta tempo dando as risadas mais, aquelas assim, mais felizes com alguém que você acabou de ver. Ah, tem gente que sim, mas não. Eu e minha esposa, estava gravando, né, bem? Hoje nós somos casados, por isso que ela é minha esposa. Mas quando a gente começou o nosso namoro, o nível de intimidade que nós temos hoje não é o mesmo daquela época. E por quê? Porque o relacionamento acontece diariamente. Aquela vergonha que a gente tinha em determinados momentos do nosso namoro, hoje não tem mais. Nós somos um. Com o Espírito Santo é do mesmo jeito. Porque é que muitos de nós talvez não se sentimos íntimos com Ele, porque não nos relacionamos com Ele. Porque não existe intimidade. E aí, esse texto é um texto difícil de interpretar, tem várias possibilidades, mas uma delas, Tiago capítulo 4, verso 5, diz: olha o peso dessa palavra. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Sabe o que Tiago está dizendo? O Espírito Santo anseia, zela pelos seus. Pastor, o que o senhor está dizendo? Nesse relacionamento, Ele é o maior interessado.
que ele e você se relacionem. Você teria coragem de morar a vida inteira com uma pessoa sem nunca ter dirigido uma palavra a ela? Teria coragem? É isso que muita gente faz com ele. Eu disse semana passada sobre isso. Lembra? Tem muita gente que deixou ele morar dentro de casa, mas está trancado lá no porão. É a Bíblia quem diz: o Espírito que habita tem fortes ciúmes, zelo, desejo. Sabe quem é que quer de verdade que você levante de manhã e fale com ele? Não é só você não, ele quer. Ele deseja que você abra o seu coração e fale para ele realmente o que você está sentindo. Ele deseja ser conhecido de você. Ele deseja que você diga para ele as suas necessidades. Você, como noiva, precisa entender isso. Esse Espírito que habita em nós tem um zelo profundo, tem fortes ciúmes. Quantas vezes nos parece que quando a gente fala de Deus o Pai, de Jesus o Filho, está tudo certo, mas a gente traduz a pessoa do Espírito Santo e a gente renega ele a quase nada. A mínima importância na nossa vida. E nós precisamos entender uma coisa. Jesus disse, João 16, verso 7, eu afirmo isso, que é para o bem de vocês que eu vou. Por que, Jesus? Porque se eu não for, o conselheiro não virá. Mas se eu for, o Pai enviará ele a vocês. Irmão, é Jesus quem está dizendo, é para o bem de vocês que ele vem. Você consegue entender isso aqui? Pastor, o que o senhor está dizendo? O Espírito Santo não vem porque você merece, ele vem porque você precisa. Ele não vem porque você é bonitinho, irmão, arrumadinho, cheirosinho, o bacana de Jesus. Não! Ele vem, Jesus o enviou porque ele sabia que nós precisaríamos. Quem somos nós sem a presença do Espírito Santo? Vocês viram que a banda cantou aqui? Bacana. Eles podem tocar como ninguém. Eles podem dedilhar esses instrumentos como ninguém. Sem o Espírito Santo é só música que não atrai a presença de Deus. É boa música cantada, mas sem o Espírito Santo não vale nada. Nós podemos pegar esse microfone e começar a destrinchar os textos bíblicos aqui todos. Se o Espírito Santo não estiver na vida do pregador, a mensagem não produz efeito. Não adianta. Você pode servir o tanto que você quiser nas áreas aqui da igreja. Você pode ter o seu crachá do que for, ter a sua carteirinha de membro, pode ser o que for. Sem a presença do Espírito Santo, não faz sentido algum. O que é que faz a gente arrepender dos nossos pecados? Não são as palavras bonitas que são ditas aqui, é o Espírito Santo. O que é que faz você ter um coração quebrantado diante de Deus? O Espírito Santo. O que é que faz você olhar para a sua vida e perceber que você está muito longe de estar onde Ele te queria? O Espírito Santo. Sem Ele não há vida na igreja. Sem Ele não há igreja. Por isso nós dizemos aqui semana passada, Ele é o selo de Deus. Deus te selou com o seu Espírito. Você foi marcado com Ele. E nós precisamos entender que nós temos a necessidade urgente de nos
de viver em comunhão com Ele. E sabe por que isso me deixa mais feliz? É porque Ele tem o maior interesse. E a pergunta que eu te faço essa noite é: como você tem tratado o Espírito Santo? Como você tem tratado o fato de que você é templo, morada, habitação dele? Esse corpo que ele decidiu habitar é usado para quê? Esse corpo que ele diz que mora, esse corpo que ele diz que é dele, que faz você ser um instrumento de Deus, como que ele está sendo usado? Como Paulo diz, será que nós estamos apresentando os nossos corpos como um instrumento vivo de justiça? Ou como instrumentos para o pecado? Você consegue entender que quando você peca, você entristece a Ele? Quando você diz o que não era para dizer, você o entristece? Você consegue perceber isso? Não, nunca é só um pecadinho, nunca é só um desvio, uma falha. Não, não, não. Você é um receptáculo dele, um templo dele. Ele habita em você, ele vai com você, onde você vai, pelo amor de Deus, pense nisso. Ele enxerga aquilo que você faz, ele conhece os seus sentimentos, as suas emoções. Ele sabe quem é você melhor do que você mesmo. Como é que nós vamos tratá-lo de maneira indiferente? Como é que nós não vamos dar a Ele o louvor e a glória que lhe é devido? Pastor, dá a glória a Ele, o louvor a Ele, sim, porque Ele é Deus. É o Espírito da verdade. O mundo não tem, o mundo não recebe. Você tem o privilégio de, através de Jesus, ter e ser essa morada. Consegue entender isso? Deus dentro do homem. Essa casquinha aqui que não suporta muita coisa, não vale nada. Agora, projeta para mim aqui, por favor. Gênesis 24. E eu quero citar esse texto, porque para a gente falar do Espírito Santo, dessa comunhão, do que Ele está fazendo, e eu preciso que você entenda isso. Eu brinquei aqui semana passada, Ele não está no modo soneca soberano, porque a gente fala a respeito do Espírito Santo, e quando você diz, a gente só pensa a respeito, dos nossos sentimentos. Nós temos dois problemas na igreja. E por que eu digo isso? Há uma turma, e os extremos sempre são perigosos. Há uma turma que quando olha para o Espírito Santo, para a sua obra, para aquilo que Ele faz, não acredita. Então, nós estamos no extremo daqueles que cessaram a ação do Espírito. Então tem muita gente que não crê mais do que a gente crê. Tem muita gente que diz que esse negócio de língua estranha é da cabeça. Tem muita gente que diz, não, hoje ele não cura mais. Esses dons são extraordinários. Não, hoje ele não faz isso mais. E é engraçado que eu nunca vi em nenhum texto da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, ela dizer
que tem coisa que ele faz e coisa que ele deixou de fazer. Não, esses dons aqui ele distribui, esse aqui ele não distribui. Então, de um lado a gente tem um extremo de homens que tentam cessar o Espírito Santo. E isso aconteceu na história da igreja. Pelo menos do 2º século ao 4º século da igreja, a gente tem uma ação do Espírito que é praticamente guardada, restrita. Se você ler a história da igreja, você vai perceber, eles falavam do Espírito Santo, mas era uma coisa mais dita do que vivida, experimentada. Leia o credo da igreja e você vai ver, o credo niceno fala sobre isso, o Espírito Santo, doador da vida, ele está lá escrito, mas não era algo que eles experimentavam, que eles desfrutavam disso. Então, de um lado a gente tem homens que estão tentando cessar, paralisando a ação do Espírito. Do outro lado a gente tem outro extremo. Qual é o outro extremo? Aqueles que são ultrasensoriais. É um outro perigo. De um lado a gente tem gente que diz assim, olha, ele cessou, essas ações estão restritas ao período apostólico. Do outro lado, a gente tem gente que é ultrasensorial. Irmão, tem igreja que você entra hoje que os camaradas estão tudo de branco. É pandeiro para todo lado, é talite para todo lado. É uma coisa absurda. É gente rodando de 7h30 às 9h30 da noite. É aquela coisa. É gente que vê pena de anjo, pena de ganso, pena de tudo. São quem? Ultrasensoriais. Falta palavra, falta exaltação de Cristo, falta adoração de Cristo. A gente vê nos extremos. É o que nós chamamos hoje do neopentecostalismo. São dois extremos. É gente que vive cessando o Espírito, gente que é ultrasensorial. Há um equilíbrio para isso. A igreja é a igreja da palavra e do Espírito. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. Nós precisamos da ação dele. O que nós não podemos é tentar dizer o que ele fez, o que ele não faz mais, ou tentar ser ultrasensoriais. Tem gente que é um absurdo. Você acha que é espiritual demais, não é? É palhaçada, meninice, brincadeira. Não vou entrar nisso aqui, senão a gente prega até amanhã. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo tem um papel. E o papel que é extremamente primordial. Talvez, Gênesis 24, você vai rapidinho aí achando para mim os versículos enquanto eu vou citando. Gênesis 24, talvez seja o capítulo em que a gente tem mais figuras do Messias prometido no Antigo Testamento. Todo mundo conhece a história. Esse capítulo é um capítulo tipológico, é uma tipologia, em que a história é Abraão pedindo para que o seu servo busque uma esposa para o seu filho Isaque. Então Abraão vai dar uma ordem para ele e dizer, olha, juro-me, coloca a mão debaixo da minha coxa, que você vai ir na nossa terra, na minha terra, buscar uma esposa para o meu filho. Ela não pode ser dos cananeus, ela não pode ser de outro povo. O servo olha para ele e diz assim, eu juro, mas e se eu não achar, eu pego Isaque, levo para lá? Não, meu filho você não tira daqui, deixa ele aqui. Mas e se a noiva que eu buscar, ela não quiser vir? Você está desobrigado do seu juramento. Esse homem vai, esse servo vai em busca dessa noiva. Quando ele chega, ele encontra Rebeca, cuidando dos animais, tirando água. Ele olha para ela, conversa com ela e percebe que ela é da família de Abraão, da linhagem de Abraão. Ele olha e diz, olha para Deus e diz, obrigado, eu entendi que o Senhor me deu êxito na minha missão. Só que ele dá para ela presentes e diz, agora a gente vai para a sua casa. Quando ele chega na casa daquela moça, ele realmente entende que ela faz parte da família. E conta toda a história. Eu estou sendo enviado aqui pelo meu Senhor para buscar uma noiva para o filho dele. É isso que eu quero. É isso que eu vim fazer. E eu espero que vocês me ajudem nessa minha missão.
que vocês me deixem levar essa moça, porque ela faz parte, Rebeca faz parte do povo do meu senhor Abraão. Ele fica ali um período de tempo. O irmão olha para ela e diz assim, para ele diz, não, deixa ela aqui com a gente mais alguns dias. Ele diz, não, eu estou em uma missão. Vamos perguntar para ela. Assim, você quer ir com ele? Rebeca olha e diz, não, eu quero ir. Eles vão a caminho. Agora está Rebeca, o servo de Abraão. De longe ele enxerga o seu senhor e ela pergunta, quem que é aquele? E ela olha, ele olha e diz, aquele é Isaac, é o meu senhor. Ela entrega então, ele entrega Rebeca a Isaac. O texto diz que eles vão ir para casa, Isaac se casa com ela. Todo esse texto é uma tipologia. Abraão é a figura de Deus, do Pai. Isaac é a figura de Jesus, o Filho. O servo é a figura do Espírito Santo. E Rebeca é a figura da igreja. Há 5 elementos clássicos aqui. O que está acontecendo? Abraão pede ao seu servo para buscar uma noiva. O pai olha e diz assim, eu preciso casar o meu filho. Ele está pedindo ao seu servo. Quem é o Espírito Santo, pastor? O Espírito Santo foi enviado pelo Pai para uma missão especial. Qual? Preparar uma noiva para Jesus. Essa é uma das missões do Espírito Santo. Preparar uma noiva para o Pai. João capítulo 14, verso 26 diz, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai, que é a figura de Abraão, enviará em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. O Espírito Santo foi enviado por Deus, pelo Pai, e ele está em uma missão, preparando a mim e a você. Ele foi enviado para preparar uma noiva para Jesus. Esse Espírito que foi enviado, ele encontrou uma noiva. Só que há um detalhe. Há um detalhe que a Bíblia diz. Quando o servo encontra com ela, a Bíblia diz que essa noiva, Rebeca, ela era virgem. Ela nunca havia se relacionado com homem algum. E isso é uma tipologia da igreja. Quem é ou qual é a igreja que o Espírito Santo vai apresentar para Jesus, que é o noivo? Uma igreja que é pura. Uma igreja que nela não tem mancha. Uma igreja que Apocalipse 3 diz que aquele que vencer será igualmente vestido de branco. As vestes dessa noiva são vestes limpas, puras. A noiva que o Espírito está preparando para Jesus é uma noiva que nela não encontra pecado. A noiva que está sendo preparada, não pode haver nela qualquer mancha que tire dela o caráter que está sendo forjado pelo servo, que é o Espírito Santo. Hoje tem muita gente vivendo do jeito que quer e no final de tudo achando que vai se encontrar com Jesus. Sinto muito te dizer, você não vai. Que isso, pastor? A noiva que ele está esperando é uma noiva santa, meu amigo. Por isso Apocalipse 19 diz que ela está vestida de linho fino, puro e resplandecente. Essa noiva não vai encontrar com o noivo de qualquer jeito. Você acha mesmo que o Espírito Santo foi enviado para você e está em você para deixar você viver desse jeitinho que você vive? Não. Você acha mesmo que esse pecado que a gente carrega de estimação, está tudo bem com isso? Não, não está. Essa voz que todo dia fala com você, para de mentir, para de fornicar, para de adulterar, deixa de ser mal pagador,
para de ser fofoqueiro. É o Espírito Santo tentando preparar você para te entregar para Jesus. E Ele não vai permitir uma noiva impura chegar diante do noivo. Ele não vai permitir qualquer um estar diante dele. O céu é dos santos. O céu é dos salvos. O céu é dos puros. O céu é dos limpos. A noiva que ele está esperando é essa noiva. Rebeca chega diante dele. Só que a Bíblia diz que o servo chega para ela quando encontra e dá para ela pendentes de ouro. Isso fala a respeito daquilo que o Espírito Santo está entregando para a noiva, os dons espirituais. A noiva foi equipada para se encontrar com o noivo. Eu não acredito alguém que diz ser a noiva de Jesus, que diz estar sendo preparada para o Espírito Santo, mas não faz nada para ele. A noiva que vai chegar diante de Jesus é uma noiva que recebeu dons do Espírito, que recebeu presentes do Espírito, que foi equipada por Ele. Por isso 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai dizer sobre isso. O Espírito Santo distribui conforme quer a cada um os seus dons. O Espírito Santo preparou você, Ele equipou você para a missão. Nós não vamos passar esse período na terra à toa. Você não pode viver a sua vida inteira aquém daquilo que Ele entregou a você. Pastor, eu decidi ficar aqui do meu jeitinho. Eu decidi ficar aqui da maneira que eu quero. Não, você não entendeu. Quando a noiva se encontra com o servo, ela é equipada por ele. Ela é preparada por ele. O Espírito Santo, ele enche a sua igreja com os dons. Ele dá a essa noiva capacidade. Quando o servo se encontra com Rebeca e com a família dela, ele começa a contar a história. Ele começa a dar testemunho de quem é o noivo. É como se, e por isso ela se cobre com um véu antes de encontrar com ele. Porque a expectativa do casamento. Quem é o Espírito Santo, pastor? Ele honra o noivo. Ele fala a respeito dele. Jesus disse que o Espírito Santo não falaria de si mesmo, mas falaria as palavras que ele havia dito. Por isso que eu não acredito que alguém cheio do Espírito Santo pode ser alguém egoísta, narcisista. Não, pastor, não. Porque se o Espírito é enviado para honrar o noivo, para falar sobre Jesus, por que é que a gente fala mais da gente e menos dele? Alguém que foi equipado por esse servo, pelo Espírito, é alguém que honra a presença de Jesus. Por isso que todo lugar onde a presença de Jesus é honrada, a presença do Espírito é manifesta. Por isso que todo lugar onde nós honramos o nome de Jesus é diferente. Cante sobre ele, você vai ver o que acontece. Pregue sobre ele, você vai ver o que acontece. Adore, levante um altar de adoração a Jesus e você vai ver o resultado disso. Por quê? Porque o Espírito, o servo, ele honra, ele dá testemunho do noivo. Agora, querido, o mais lindo de tudo. O servo está com a noiva. E ele está numa caminhada. Ela está ao lado dele e agora são os dois. O servo, a noiva prometida. Sabe o que é que o servo faz quando ele encontra Isaac? Ele olha para Isaac e diz: meu Senhor, ela é sua. Sabe o que os últimos versículos do capítulo 24 falam? Isaac amou a Rebeca, a possuiu como uma noiva. Pastor, o que o Espírito Santo está fazendo nessa jornada chamada vida? É Ele que está
andando com a gente. Todos os dias Ele está com você. Esse Espírito que é prometido, todos os dias está ali, lado a lado. Como nós conhecemos hoje a Deus, por meio do seu Espírito. Esse servo que anda conosco nessa trajetória da vida. E todos os dias Ele caminha com a gente. Só que vai chegar um dia, que o Espírito Santo vai olhar e vai fazer exatamente como esse servo fez. Essa noiva é sua. Pastor, Apocalipse 19, verso 7 diz: alegremo-nos, exultemos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. O que é que está acontecendo? Vai chegar um dia que o Espírito Santo vai olhar para Jesus, tipificado na pessoa de Isaac, e dizer: essa noiva é sua. Vai acontecer o quê? As bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho, mais fino, puro e branco. E o anjo me disse: escreve isso. Felizes são os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. Felizes são os que vão se encontrar com Jesus. Felizes são essa noiva que vai se encontrar com o seu noivo e dizer: valeu a pena. Será que eu estou olhando para a noiva de Jesus aqui essa noite? Será que eu estou olhando para alguém que está esperando esse dia de encontrar com o noivo? Sabe quem é que está preparando você? É esse servo chamado Espírito Santo. Por favor, deixe Ele limpar você, meu irmão. Deixe Ele tirar aí de dentro aquilo que Ele sabe e você sabe que precisa ser arrancado. Eu quero me assentar nessa mesa. Eu quero participar desse banquete. Ele está preparando você. Ele está preparando a noiva. A noiva não é do pastor. A noiva é de Jesus. A noiva não é dos líderes. A noiva é de Jesus. É para Ele, para ser apresentado a Ele, que nós estamos sendo preparados. Esse será o encontro mais glorioso da face da terra. O dia em que Rebeca se encontrará com o seu Isaac. Você está preparado para isso? Mais do que isso, você está ansiando por esse dia, em que enfim nós o veremos, o nosso noivo, o nosso Isaac. Você consegue entender isso? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Curve a sua cabeça. E peça ao Espírito Santo para que Ele opere essa obra contínua em você diariamente. Que Ele limpe, que Ele transforme os seus comportamentos. Que Ele transforme a sua vida, o seu caráter, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a fim de que você encontre com o noivo. Pai, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, você é o servo que está preparando essa noiva para Jesus. Nos limpe, Senhor. Nos limpe, Senhor. Purifique o nosso coração. Purifique as nossas vestes. Purifique a nossa mente. Purifique o nosso falar. Purifique a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Purifique a nossa vida. Purifique os nossos lábios. Nós queremos nos encontrar com o nosso noivo. Faz a tua obra em nós.
Nós queremos viver em comunhão contigo, plena, divina, absoluta. Nós queremos nos relacionar contigo e ser transformados por ti. Faça a tua obra na nossa vida. Faça a tua obra na nossa vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode adorar Jesus aí do seu lugar.